Capítulo 6. Do que ocorreu durante a nossa visita ao Vizir Maluf, encontramos o poeta Lezide, que não acreditava nos prodígios do cálculo. O homem que calculava a conta de modo original, uma cáfila numerosa, a idade da noiva e um camelo sem orelha. Beremiz descobre a amizade quadrática e fala do rei Salomão. Depois da segunda prece, deixamos a hospedaria do Marreco Dourado e seguimos a passos rápidos para a residência do vizir Ibrahim Maluf, ministro do rei. Ao entrar na rica morada do nobre muçulmano, fiquei realmente encantado. Cruzamos pesada porta de ferro e percorremos um corredor estreito, e sempre guiados por um escravo núbio gigantesco, que trazia algemas de ouro no punho esquerdo. Fomos conduzidos ao soberbo jardim interno do palácio. Esse jardim, construído com fino gosto, era ensombrado por 2 filas paralelas de laranjeiras. Para esse jardim abriam-se várias portas, algumas das quais deviam servir ao harém do palácio. 2 escravas cafiras, que se achavam descuidadas, colhendo flores, logo que nos avistaram, correram entre os canteiros e desapareceram atrás das colunas. Do jardim, que me pareceu alegre e gracioso, passava-se por uma porta estreita, aberta, em muro bastante alto, para o primeiro pátio da belíssima vivenda. Digo primeiro, porque a residência dispunha de outro pátio na ala esquerda do edifício. No meio desse primeiro pátio, todo coberto de esplêndido mosaico, relumbrava uma fonte com 3 repuxos. As 3 curvas líquidas, formadas no espaço, rebrilhavam ao sol. Atravessamos o pátio e, sempre guiados pelo escravo das algemas de ouro, fomos levados para o interior do palácio. Cruzamos várias salas ricamente enfeitadas, com tapeçarias bordadas com fio de prata, e chegamos finalmente ao aposento em que se achava o prestigioso ministro do rei. Fomos encontrá-lo recostado em grande almofada, ao palestrar com 2 de seus amigos. Um deles, logo reconheci, era o Sheik Salem Nazair, nosso companheiro de aventura no deserto. O outro era um homem baixo, de rosto redondo, fisionomia bondosa, a barba ligeiramente grisalha, trajava com apurado gosto e ostentava no peito uma medalha de forma retangular, tendo uma das metades amarela, cor de ouro, e outra escura, como bronze. O vizir Maluf recebeu-nos com demonstrações de viva simpatia. Dirigindo-se ao homem da medalha, disse risonho: "Eis aí, meu caro Yezide, o nosso grande calculista. Esse homem que o acompanha é um Bagdali, que o descobriu por acaso quando jornadeava pelo caminho de Alá." Dirigimos respeitoso salã ao nobre sheik. Soubemos mais tarde que se tratava de brilhante poeta, Lezide Abdul Hamid, amigo e confidente do califa Al-Motassem. Aquela medalha singular ele a recebera como prêmio das mãos do califa, por ter escrito um poema com 30.200 versos sem empregar uma única vez as letras Kaf, Lam e Ain. Essas 3 letras são notáveis de uso corrente no alfabeto árabe. A última corresponde ao som que um latino é incapaz de pronunciar. É uma espécie de assurdo e gutural que só o oriental pode reproduzir com perfeição. "Custa-me acreditar, amigo Maluf", declarou em tom risonho o poeta Lezide, "nas façanhas prodigiosas levadas ao termo por esse calculista persa. Quando os números se combinam, aparecem também os artifícios de cálculo e as sutilezas algébricas. Ao rei El-Harith, filho de Modad,
apresentou-se certa vez um mago, que afirmava poder ler na areia o destino dos homens. "O senhor faz cálculos?" perguntou o rei. E antes que o mago despertasse do espanto em que se achava, o monarca juntou: "Se não faz cálculos, suas previsões não valem. Se as obtém pelo cálculo, duvido muito delas. Aprendi na Índia um provérbio que diz: é preciso desconfiar 7 vezes do cálculo e 100 vezes do matemático." "Para pôr termo a essas desconfianças", sugeriu o vizir, "vamos submeter o nosso hóspede a uma prova decisiva." E dizendo isso, ergueu-se da cômoda almofada e, tomando delicadamente Beremiz pelo braço, conduziu-o até uma das varandas do palácio. Abria essa varanda para o segundo pátio lateral, que no momento desbordava de camelos. E que lindos espécimes! Quase todos pareciam de boa raça. Avistei de pronto 2 ou 3 brancos da Mongólia e vários caré, de pelo claro. "Eis aí", disse o vizir, "a bela partida de camelos que comprei ontem e que pretendo enviar como dote ao pai de minha noiva. Sei precisamente, sem erro possível, quantos são." E o vizir, para tornar mais interessante a prova, anunciou em segredo ao ouvido de seu amigo Lezid, o poeta, o número total das alimárias. "Quero agora", prosseguiu voltando-se para Beremiz, "que o nosso calculista diga quantos camelos se acham no pátio diante de nós." Fiquei apreensivo com o caso. Os camelos eram numerosos e confundiam-se no meio da agitação em que se achavam. Se o meu amigo, por um descuido, errasse no cálculo, a nossa visita teria como consequência o mais doloroso fracasso. Depois de correr os olhos pela irrequieta cáfila, o inteligente Beremiz disse: "Senhor vizir, quero crer que se encontram agora nesse pátio 257 camelos." "É isso mesmo", conformou o vizir. "Acertou, o total é realmente esse, 257, Kelimet Uala." "E como chegou a esse resultado tão depressa e com tanta precisão?" indagou com indisfarçável curiosidade o poeta Lezid. "Muito simplesmente", explicou Beremiz. "Contar os camelos um por um seria, ao meu ver, tarefa sem interesse, do valor de uma bagatela. Para tornar mais interessante o problema, procedi da seguinte forma: contei primeiro todas as pernas e em seguida as orelhas. Achei desse modo um total de 1541. A este total juntei uma unidade e dividi o resultado por 6. Feita essa pequena divisão, encontrei o quociente exato de 257. "Pela glória de Cabá!" clamou com alegria o vizir. "Isso tudo é originalíssimo e estupendo. Quem pudera imaginar que esse calculista, para tornar mais interessante o problema, fosse capaz de contar todas as pernas e orelhas de 257 camelos?" E repetiu com sincero entusiasmo: "Pela glória de Cabá!" "Devo dizer, senhor vizir", retorquiu Beremiz, "que os cálculos se tornam, às vezes, complicados e difíceis em consequência do descuido ou da falta de habilidade do calculista. Certa vez em Coi, na Pérsia, quando vigiava o rebanho de meu amo, passou pelo céu um bando de borboletas. Um pastor ao meu lado perguntou-me se eu poderia contá-las. "São 856, respondi. "856? exclamou meu companheiro. Como se achasse exagerado aquele total. Só então verifiquei que por descuido havia contado não as borboletas, mas as suas asas. Feita a necessária divisão por 2, encontrei a seguir o resultado certo." Ao ouvir o relato desse caso, expandiu-se o vizir em estrepitosa risada que soava aos meus ouvidos como se for uma música delicada. "Há nisso tudo", interveio muito sério o poeta Lezid, "uma particularidade que me escapa ao raciocínio. A divisão por 6 é aceitável, uma vez que cada camelo tem 4 patas
e 2 orelhas. E a soma de 4 mais 2 é igual a 6. Não compreendo, porém, é a razão que o levou a juntar 1 no total antes de dividir por 6. Nada mais simples, acudiu logo Beremiz. Ao contar as orelhas, notei que um dos camelos era defeituoso. Só tinha uma orelha. Para que a conta ficasse certa, era preciso acrescentar 1 ao total obtido. E voltando-se para o vizir, perguntou: seria indiscrição ou imprudência de minha parte perguntar-vos, ó vizir, qual a idade daquela que tem a aventura de ser vossa noiva? De modo algum, respondeu risonho o ministro. Astir tem 16 anos. E acrescentou, sublinhando as palavras com ligeiro tom de desconfiança. Mas não vejo relação alguma, senhor calculista, entre a idade da minha noiva e os camelos que vou oferecer de presente ao meu futuro sogro. Desejo apenas, refletiu Beremiz, fazer-vos com pequena sugestão. Se retirardes de Cáfila o tal camelo defeituoso, sem orelha, o total passará a ser de 256. Ora, 256 é o quadrado de 16, isto é, 16 vezes 16. O presente oferecido ao pai do encantador Astir tornará deste modo feição altamente matemática. O número de camelos que formam o lote é igual ao quadrado da idade da noiva. Além do mais, o número 256 é a potência exata do número 2, que para os antigos é número simbólico, ao passo que 257 é primo. Essas relações entre os números quadrados são de bom augúrio para os apaixonados. Há uma lenda muito interessante sobre os números quadrados. Quereis ouvi-la? Com muito prazer, respondeu o vizir. As lendas famosas, quando bem narradas, são como brincos de ouro para os meus ouvidos. Depois de ouvir palavras tão lisonjeiras, o calculista inclinou a cabeça num gesto de agradecimento e começou. Conta-se com o famoso rei Salomão. Para demonstrar a finura e a sabedoria de seu espírito, deu à sua noiva, rainha de Sabá, a famosa Belquis, uma caixa com 529 pérolas. Por que 529? Sabe-se que 529 é o quadrado de 23, isto é, 529 é igual a 23 multiplicado por 23. E 23 era exatamente a idade da rainha. No caso da jovem Astir, o número 257 virá substituir com muita vantagem o número 529. Todos olharam com certo espanto para o calculista, e esse, em tom calmo e sereno, prosseguiu. Vamos somar os algarismos de 256. Obtemos a soma 13. O quadrado de 13 é 169. Vamos agora somar os algarismos de 169. A soma dos algarismos de 169 é 16. Existe, portanto, entre os números 13 e 16, uma curiosa relação que poderia ser chamada a amizade quadrática. Realmente, se os números falassem, poderíamos ouvir o seguinte diálogo. O 16 diria ao 13. Quero prestar-te uma homenagem, meu caro. O meu quadrado é 256 e a soma dos algarismos deste quadrado é 13. E 13 responderia. Agradeço a tua gentileza, meu amigo, e quero retribuí-la da mesma moeda. O meu quadrado é 169 e a soma dos algarismos desse quadrado é 16. Parece-me que justifiquei cabalmente a preferência que deve ser dada ao número 256, que excede, por suas singularidades, o número 257. A ideia é bastante curiosa, concordou prontamente o vizir, e vou executá-la, muito embora venha sobre mim pesar a acusação de plágio do grande Salomão. E dirigindo-se ao poeta Leside, rematou. Noto que a inteligência desse calculista não é menor que a sua habilidade em descobrir analogias e inventar lendas. Muito acertado, andei no momento em que resolvi convidá-lo para meu secretário.
Sinto dizer-vos, ilustre Mirza, tornou Beremiz, que só poderia aceitar o vosso honroso convite se aqui houvesse também lugar para o meu bom amigo Hank-Tademaia, o Bagdali que ora se vê desempregado e sem recursos. Fiquei encantado com a delicada lembrança do calculista. Ele procurava deste modo atrair a meu favor a valiosa proteção do poderoso vizir. É muito justo o seu pedido, concedeu o vizir. O seu companheiro Hank-Tademaia ficará exercendo aqui as funções de escriba com o ordenado que lhe couber. Aceitei sem hesitar a proposta, exprimindo logo ao vizir e também ao bondoso Beremiz o meu reconhecimento.